sou a Bea e hoje nós estamos aqui para iniciar o nosso projeto Go Girls. A nossa primeira convidada é a Luísa. Ela vai estar contando para vocês um pouquinho da história dela, das trajetórias e das experiências que ela já teve. Inclusive, uma delas é como ela se formou de comissária de bordo. Então é com você, Luísa. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou formada como comissária de voo e atualmente eu trabalho com atendimento ao cliente. Eu estudo inglês desde os meus 14 anos e eu também comecei a aprender sozinha coreano desde 2018. Então eu vim contar um pouquinho sobre toda essa trajetória e principalmente sobre os temas de comunicação e produtividade. Então bora lá para esse vídeo, gente. E bora lá para a primeira pergunta que a Spark fez para mim. E ela é: como surgiu essa vontade e desejo de aprender novos idiomas? E como foi o seu início nessa trajetória? Então, gente, antes de começar a contar sobre como eu comecei a me interessar por idiomas, a aprender novos idiomas, eu tenho que falar que eu sou muito ligada à música. Então, basicamente, todos os primeiros passos que eu dei para aprender uma nova língua foi por causa da música. Eu sempre gostei muito de escutar música em inglês e mais tarde em coreano. Então, isso foi algumas coisas, assim, alguns pontos que me motivaram a aprender. E começando pelo inglês, gente, eu comecei a aprender inglês lá em 2016, 2017, eu comecei a aprender sozinha. Eu nunca fiz nenhum curso de inglês, eu sempre aprendi sozinha mesmo. E eu comecei a estudar por causa de um trabalho que meu professor de geografia passou na época. A gente estava estudando sobre a Europa e ele falou pra gente escolher um país da Europa e explicar pra turma inteira. Então, eu decidi pegar a Irlanda e isso veio por causa da One Direction. Eu era fã naquela época, então decidi pegar a Irlanda por causa do Niall, que é um dos integrantes, e conhecer mais sobre o país mesmo, porque ou era Inglaterra ou era Irlanda, só que a Inglaterra é muito mais fácil a gente conhecer do que ir atrás, assim, por vontade própria da Irlanda. E foi, gente, pesquisei bastante sobre a Irlanda, me apaixonei, eu descobri que eles têm um programa muito legal na Irlanda em que a gente pode trabalhar e estudar inglês ao mesmo tempo, então foi naquela época, assim, que eu já fiquei com o olho brilhando. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre fui apaixonada por história, então juntar essas duas coisas, assim, é perfeito pra mim e me motiva muito a estudar nesse quesito. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre os intercâmbios na Irlanda, conhecer as cidades, Cork, Galway, Limerick, enfim, gente, todas as cidades irlandesas, eu comecei a me apaixonar. A música irlandesa é uma coisa, assim, que mexe muito comigo, porque eu gosto de dizer que eu tenho uma alma irlandesa, eu sinto uma coisa, assim, dentro do coração toda vez que eu escuto. Eu não sei nem explicar, gente, mas eu acho maravilhoso. É toda a história por trás também da Irlanda, enfim, eu sou completamente apaixonada pela Escócia também, gente, outro país muito ali perto, bem ali pertinho, que eu sou completamente apaixonada, mas enfim. Comecei a estudar inglês por causa disso. Eu decidi nessa época que eu queria fazer intercâmbio na Irlanda de inglês, só que pra mim poder ir pra lá, mesmo eu indo pra estudar inglês, eu tinha que saber pelo menos o básico pra mim saber me comunicar, porque até lá a gente tem que falar bastante inglês no aeroporto, enfim, tem muitas coisas que a gente tem que resolver pra conseguir um emprego também, a gente tinha que saber pelo menos o básico, e mesmo indo pra lá pra estudar inglês, a gente tem que saber pelo menos o básico do inglês pra conseguir se virar, ainda mais no dia a dia. E eu decidi começar a estudar sozinha, gente, então eu comecei naquela época, foi bem difícil o início, porque eu não tinha muita noção das coisas, e uma das coisas que me ajudou bastante nesse momento foi me rodear pela cultura inglesa, então, e pela língua inglesa principalmente. Então, tá escutando direto as coisas em inglês e começar a aprender assim, de passinho em passinho. Eu fui pegando literalmente assim, sem nenhuma instrução, vários conteúdos em inglês, começando a estudar. E não fui tão bom quanto achei que seria. Então, depois, mais pra frente, eu vou falar algumas técnicas que eu utilizei pra melhorar nesse quesito. E falando do coreano, foi a mesma coisa, gente. Eu sempre fui ligada à música, como eu falei pra vocês. Eu sempre escutei muito pop, eu sempre gostei bastante. Então, em 2018, se eu não me engano, eu tava vendo as premiações que tem lá nos Estados Unidos. E eu vi a apresentação do BTS. Eu tirava sarro até, assim, porque eu não gostava. Eu falava, tipo assim, meu Deus, será que é tudo isso mesmo? Aí eu comecei a assistir, eu assisti a apresentação deles, se eu não me engano foi no Billboard, eu não tenho certeza, e eu achei incrível como eles dançavam e cantavam ao mesmo tempo, e eu comecei a pesquisar mais sobre a cultura, e enfim, eu fiquei completamente apaixonada, não só pela música coreana, mas pelo Hangul, que é o alfabeto deles, a língua em si, gente, eu acho uma coisa assim completamente incrível, principalmente por ser uma coisa tão diferente da nossa. A cultura, toda a história do povo coreano, porque como a gente sabe, a gente tem Coreia do Sul e tem Coreia do Norte, e tem todo um motivo pra isso, né, gente? Então, eu achei muito interessante estudar toda a história e ver toda a cultura realmente. O povo coreano
É um povo que eles têm muito respeito pelos mais velhos, eles têm uma coisa, assim, cultural muito linda na Coreia, eu sou completamente apaixonada. E também tem os dramas também, os dramas tailandeses eu também adoro assistir. Então eu sempre gostei muito de assistir coisas, assim, diferentes do Brasil e ver coisas novas, assim, sempre gostei muito de aprender e, enfim... Basicamente isso, gente. Então, no começo sempre foi muito difícil. O coreano também estudei por bastante tempo sozinha, até eu ter dinheiro pra conseguir comprar um curso e me desenvolver mais e conseguir chegar no nível intermediário. Mas enfim, gente, essa aqui foi a primeira pergunta. Agora bora lá pra segunda. A segunda pergunta é: você utiliza ou conhece algum método de foco que possa ajudar as pessoas a serem mais produtivas nos estudos ou trabalho? Existe um tipo ideal pra cada pessoa? Então, gente, primeiro eu queria começar falando que não existe um tipo ideal para cada pessoa. Na realidade, a gente vai testando vários métodos para ver qual que se encaixa com a gente. Algumas pessoas podem se identificar mais com um tipo de estudo, com um tipo de rotina que a gente pode criar, e outras pessoas com outros também. Então, pra mim, o que funcionou? Ano passado, basicamente, eu comecei um novo método de organização. Pra mim, a organização sempre andou muito colada aqui. Eu sempre fui uma pessoa super organizada e eu gosto de ter as coisas organizadas. Saber quando eu tenho que fazer as coisas pra mim não perder nenhum prazo, enfim. Então, eu comecei a utilizar um método que é o Bullet Journal, que a gente consegue fazer à mão, literalmente. A gente pega um caderno qualquer e a gente consegue fazer, por exemplo, montar os dias da semana. A gente consegue montar os hábitos que a gente quer ter também. Por exemplo, se eu quero beber, sei lá, 4 copos de água todo dia, então eu posso fazer isso e ir seguindo, sabe? Pra mim dá uma satisfação muito grande ir lá e marcar um checkzinho no final do dia. E isso foi um método que funcionou pra mim. Mas também dá pra fazer no Notion, que é um aplicativo também muito, muito bom. Dá pra gente planejar simplesmente na agenda do Google, que todo mundo tem acesso hoje em dia, de acordo... vindo do e-mail, então é uma coisa assim que ajuda bastante. Pra minha organização é o ponto-chave aqui. E também tem outra coisa que ajuda bastante, gente, é utilizar a nossa hora de ouro. Essa hora de ouro eu aprendi com o meu mentor de comissária, né? Mas enfim, ele explica que uma coisa muito interessante sobre o funcionamento do nosso cérebro. A melhor hora do dia que a gente tem pra estudar e pra reter melhor o conteúdo é logo de manhã cedo. Então, a gente pode pensar que a gente é mais produtiva à noite, só que a gente já sofreu muitas influências de todos os acontecimentos do dia. Então, estresse, pode ter sido algum problema. Então, a gente não vai estar com aquela mesma energia se a gente tivesse levantado e ido estudar alguma coisa. Então, pra mim funciona bastante também. Pegar a primeira hora do dia, organizar, fazer um diário de bordo, que é uma coisa que eu também faço hoje em dia, que é pra ver as coisas que eu aprendi no dia, as coisas que eu faço durante o dia, os acontecimentos legais que eu posso tirar como aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa também que sempre gostei desse aprendizado constante e de aprender com os erros. Então, se eu faço uma coisa de errado, eu gosto de analisar o porquê, o que eu fiz, o que eu posso fazer de diferente pra uma próxima vez. E, enfim, gente, mais ou menos dessa forma. Eu falei sobre vários pontos aqui: planejamento, organização, bullet journal. Então, a terceira pergunta é: o que você acha que fez toda a diferença na rotina de estudos? Com certeza, gente, eu acabei fechando essa pergunta da última vez, mas foi o planejamento, gente. Pra mim, planejamento foi a chave total. E saber onde que eu quero chegar também. Ter uma meta, porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente vai deixando de lado, a gente não tem motivação. E deixar sempre aquilo nossa cara. E tem uma coisa que é muito legal de fazer, gente. Eu não tenho, mas é uma coisa que eu sempre vi, eu sempre achei interessante, eu só não tive vergonha na cara ainda pra fazer, que é um quadro de sonhos, basicamente. Então a gente consegue montar um objetivo, por exemplo, fazer um quadro. Se você é uma pessoa criativa e gosta de criar, você pode criar um quadro com imagens daquilo que você quer conquistar. Então você tem aquela motivação diária de ficar olhando e vendo aquilo que você quer alcançar. E sempre que você se sentir que você, eu não quero mais fazer, não tô com vontade de fazer, não tô motivado pra fazer, você olha pra aquilo e lembra do motivo que você tá fazendo aquilo. É importante te falar aqui, gente, que aprendizado de qualquer língua e qualquer coisa, gente, demora muito tempo pra gente ficar num nível assim que a gente não precisa nem pensar pra falar. Então, a gente tem que estar muito em contato mesmo e a gente tem que entender que tudo leva tempo, gente. Tem um processo, a gente tem que passar por um processo de evolução pra gente conseguir realmente ser bom em alguma coisa. Então, a gente tem que praticar muito. E esse é um ponto-chave aqui, tá bom, gente? Então, bora lá pra quarta pergunta. Se você pudesse melhorar alguma atitude ou costume que fez no início dos estudos e não fez grande diferença, o que seria? Pelo que você trocaria? Então, gente, com certeza estudar de manhã, porque antes eu estudava de noite e era horrível, assim, gente, eu ou enrolava muito pra começar a fazer as coisas e até eu pegar o pique. E, gente, uma coisa muito interessante é que a gente tem que observar muito os hábitos, gente, que a gente tem. Por exemplo, quando eu estudava ainda, quando eu tava no ensino médio, eu tinha aula de manhã e de tarde eu tava livre. E eu geralmente estudava na parte da tarde, à noite. E uma coisa que eu fazia, gente, depois do almoço, eu ia pra cama. Só que isso, aí passava 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu ia só levantar pra fazer
fazer alguma coisa e estudar mesmo depois das 4 horas da tarde, depois que eu tomava o café da tarde. Então, uma coisa que eu parei de fazer foi ir pra cama depois do almoço. Então, eu já ia direto pra minha escrivaninha e já começava a fazer as coisas que eu tinha que fazer, me organizar certinho. Isso foi uma coisa, assim, gente, que muda muito. E hábito, gente, é uma coisa, assim, que demora mais ou menos, segundo alguns estudos, mais ou menos 66 dias pra gente realmente adquirir esse novo hábito. Então, a gente tem que realmente persistir. Nos primeiros dias é muito difícil. Se você quer criar uma nova rotina de exercícios, enfim, de inglês, de estudos, demora bastante tempo pra gente pegar esse pique. Mas depois que a gente estabelece um hábito, gente, é super tranquilo de realizar as coisas. Eu, por exemplo, desde que eu sou muito nova, eu sempre gostei, antes de ir pra aula, por exemplo, de tomar um banho. Então, antes de ir pra escola, eu sempre tomava banho. Mesmo que eu tivesse que acordar mais cedo, eu sempre tive esse hábito. Então, agora pra mim é muito mais fácil acordar de manhã por causa disso, porque eu já tenho esse hábito há muitos e muitos anos. Então, quando a gente cria um hábito, é uma coisa assim que no início é muito difícil, mas depois fica super natural, assim como o inglês, gente. No começo é difícil a gente conseguir montar as frases que a gente quer falar, só que chega uma hora, gente, quando a gente tá estudando, que a gente nem pensa mais do que a gente tá falando, a gente sabe a ideia central do que a gente quer passar pra pessoa, e a gente só vai lá e fala, gente. É uma coisa assim incrível quando você percebe que realmente você não precisa pensar tanto assim pra formar uma frase e se comunicar com uma pessoa. E enfim, gente, agora bora lá para a última pergunta, para a quinta pergunta. Que dica você daria para pessoas que desejam começar a aprender novos idiomas? Algum hábito de estudos, dicas, materiais, filmes? Então, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, gente? Se rodem pela cultura inglesa, se vocês querem aprender o inglês, se vocês querem aprender qualquer outra língua, francês, alemão, enfim, gente, fiquem rodeados dessa língua, gente, porque ajuda muito, muito mesmo, porque a gente tem que ter contato. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente não aprende com livro de gramática, a gente aprende na prática mesmo, falando, ouvindo os outros falarem. Então a gente tem que estar muito rodeado dessa língua, por exemplo, o inglês. Eu, desde mais nova, eu gostava muito da série Diário de um Vampiro, em português, mas The Vampire Diaries, que é bem melhor. Enfim, aí eu comecei a assistir, eu tinha assistido essa série em português no início, mas eu mudei pra inglês com legenda e foi uma coisa, assim, incrível. E agora eu vou ser bem aqui, bem brega falando disso, mas eu aprendi muito com Friends, gente. Eu comecei a assistir Friends em inglês e foi uma coisa incrível o quanto aumentou. Eu assisti durante todo dia, eu assisti um episódio de 30 minutos, basicamente. Eu não estudava nada, eu não pegava a palavra pra anotar, nada. Eu só ficava assistindo ali, prestando atenção. E foi incrível, foi surreal depois de 6 meses o quanto que eu entendia das coisas. Hoje em dia eu nem preciso mais de legenda pra entender as coisas. Então é uma coisa, assim, incrível, gente, que, assim, tá rodeado mesmo. Se você gosta de música internacional, é um prato perfeito, gente. Dá pra estudar com música também, dá pra estudar com filme, dá pra estudar com um monte de coisa. E uma coisa muito importante, gente, uma coisa muito legal, é estudar os cômodos que estão à nossa volta também, gente. Porque tem algumas ações que são os nossos hábitos do dia a dia. Por exemplo, eu tenho essa mania de tomar banho todo dia de manhã. Então, tem como a gente, por exemplo, I have a shower every day in the morning. Então, por exemplo, eu tô falando, eu tomo banho todo dia da manhã. Então, é um hábito que eu faço. Eu consigo criar essas frases enquanto eu tô fazendo essas coisas. Então, é muito legal pra gente aprender. E realmente são coisas do dia a dia, então da rotina. Então, se você quer aprender, por exemplo, pra se comunicar pra uma vida, por exemplo, se você vai morar num país fora, ou se você simplesmente quer aprender a língua, fazer isso no dia a dia, assim, gente, ajuda pra caramba. E é maravilhoso, assim, a evolução mesmo. E como eu falei, gente, leva tempo. Então, sempre seja rodeado da língua, aprenda e fale, gente. Uma coisa que eu quase esqueci de falar, gente, fala tudo o que você quiser nessa língua. Se você não pronunciar, você não vai aprender. Se você não conversar com as pessoas, você também não vai conseguir falar uma língua fluentemente. Enfim, se comunicar mesmo. Você não precisa ser, por exemplo, falar todas as frases perfeitamente. Não tem problema. Por exemplo, quando um gringo vem pro Brasil, muitas vezes eles não falam com o nosso sotaque brasileiro certinho, assim, né? A gente acha até fofinho, né? Quando a gente vê um gringo falando em português. E é a mesma coisa, gente. É super tranquilo. Todo mundo erra. Até em português a gente fala algumas palavras errado. A gente que é nativo do português, né? A gente sempre fala a palavra errada, então não tem problema nenhum errar, gente. Então só fala, só vai. Se você gosta de música internacional, gosta de aprender as músicas, canta, gente. Canta, fala. Tem que abrir a boca pra falar, gente. Se vocês não abrir a boca pra falar, vocês nunca vão aprender. E seria isso hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos desse tipo, meu canal vai estar aqui embaixo também. Eu também posto vídeos em inglês, em coreano, nos meus perfis do Instagram, LinkedIn e YouTube. Eu espero muito que vocês gostem. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse podcast, gente. E beijo pra vocês, gente. Espero muito que vocês tenham gostado.
Muito obrigada, Luísa, pela participação e por ser a primeira convidada no nosso projeto. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a gente nesse projeto. Esse foi só o nosso primeiro vídeo e tem muitas convidadas ainda por vir. Muito obrigada e até a próxima!